Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Brasil vai sediar nos próximos 3 anos mega eventos esportivos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Há grandes expectativas quanto ao legado desses eventos para o país. Mas qual será o impacto para a legislação esportiva brasileira? Para discutir as repercussões, vamos conversar com o presidente da OAB de Santa Catarina, Túlio Cavalazzi Filho, que preside a Comissão Especial de Direito Desportivo da OAB Nacional. Muito bem, presidente Túlio, é uma satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite. O senhor, que além de ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, também é um especialista em direito desportivo. Muito bem, o país vai sediar, como nós dissemos na abertura, muito em breve aí, os maiores eventos esportivos do mundo, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas. E sobre a legislação relacionada ao futebol brasileiro, em especial a Lei Pelé e o Estatuto do Torcedor, o que o senhor tem a comentar sobre a repercussão que essas leis teriam nesses eventos que se avizinham e também um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor? Pois bem, é muito importante, quando se fala em grandes eventos, entender que eles trazem para o país em que é escolhido como sede uma série de obrigações. Claro. O Brasil, ao se colocar como país sede, ao se candidatar como país sede, já sabia ao tempo dessa candidatura que deveria se adequar a algumas necessidades. A FIFA é uma organização fortíssima que constrói toda a estruturação desses grandes eventos com base econômica e, por conta disso, ela traz algumas exigências. Essas exigências, elas se apresentam, então, na legislação chamada Lei Geral da Copa. Uma lei que se estabelece sobre, ou acaba se impondo sobre as demais legislações existentes e ali acabam ocorrendo algumas alterações. No caso da Lei Pelé, especificamente, que é a nossa Lei Geral do Desporto, não vai haver uma grande afetação, porque ela organiza o desporto interno, né? E as questões específicas dizem respeito à competição. Porém, já em relação ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Torcedor, sim, temos alguns exemplos. Por exemplo, a venda de ingressos. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor o direito de arrependimento. Na Lei Geral da Copa, que foi exigida pela FIFA, no artigo 27, não é permitida a devolução ou desistência de ingressos já adquiridos pela internet. Sim. O mesmo ocorre na questão do Estatuto do Torcedor. As cotas de ingressos mais baratos, por exemplo, não foram observadas na mesma medida em que são no Estatuto do Torcedor. Todas essas alterações e essas imposições são naturais em eventos como esse, mas é evidente que há sim uma afetação à legislação local. O que acaba ocorrendo é que nós temos 2 momentos. Um momento transitório, aquela mudança passageira na legislação, e em alguns casos, algumas alterações que acabam permanecendo. Tá certo, a Lei Pelé ela nasceu para garantir aos atletas os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Bom, fazendo um balanço desses 15 anos da criação da lei, nós podemos dizer que houve efetivamente uma proteção dos direitos dos atletas de futebol em relação aos seus clubes? Sim, a Lei Pelé completa este ano 15 anos de existência. Ela já recebeu algumas alterações, a mais recente em 2011. E ela efetivamente trouxe alguns ganhos e algumas garantias muito importantes aos atletas de todos os desportos. No caso do futebol especificamente, nós temos a figura da extinção do passe, que fez com que o atleta possa ter um tempo determinado de relação com o clube. Na legislação anterior, ele ficava, mesmo após o vínculo desportivo encerrar, ainda refém do clube, pela figura do passe. O clube detinha esse direito e o mantinha durante algum tempo. Ele tem ainda hoje direitos de indenização de lado a lado que garantem a ele não só uma permanência, como também compensações pela sua saída antecipada, pelo não pagamento do seu salário em dia, por exemplo, pagamento de 3 salários em atraso, dá o direito de rescisão, fazendo com que ele tenha uma maior possibilidade de transferência do atleta e uma maior flexibilidade no seu contrato de trabalho. Nesse ponto de vista, nós podemos dizer que a Lei Pelé avançou bastante. Bom, no seu currículo aí consta que o senhor foi dirigente jurídico do Avaí, clube de futebol da capital aqui de Santa Catarina. Pela sua vivência na função de dirigente e como especialista na área esportiva, o senhor poderia falar um pouco sobre os principais problemas aí na relação entre os atletas e os seus clubes?
Olha, é importante essa experiência à frente de uma associação, porque você, além de vivenciar no dia a dia aquela figura que a lei muitas vezes apresenta como uma forma apenas teórica, você também se relaciona com outras agremiações e com outros profissionais da área. A relação trabalhista dos atletas com os clubes de futebol melhorou muito. Essa capacidade de se contratar hoje e possibilitar todas essas exigências que a lei CLT traz aos atletas e também a Seguridade Social, a qual eles estão vinculados, fizeram com que haja uma aproximação muito grande. É evidente que os clubes brasileiros têm uma realidade, que é a da dificuldade econômica. E esse tem sido talvez o maior problema entre a relação dos clubes e os atletas de futebol. O não pagamento pontual dos salários e também de outras obrigações a que o clube deve na relação trabalhista. Seria esse talvez o único ponto em que os clubes e atletas ainda não possuem assim, uma garantia jurídica integral. Nos demais casos de relacionamento, a garantia, por exemplo, dos tempos de treinamento, da infraestrutura necessária, os clubes vêm avançando bastante e há, eu diria assim, uma paz, pelo menos em relação ao contrato social, o contrato de trabalho entre o atleta e os clubes brasileiros. Bom, recentemente, uma das emissoras de televisão no Brasil mostrou uma matéria a respeito de como se organizou o futebol na Alemanha, até por conta agora do destaque que teve aí o Bayern de Munique no campeonato que acabou sendo vencedor. Lá, pelo que a matéria mostrou, os clubes que gastam mais do que arrecadam, inclusive, são alijados das competições. O senhor acha que seria um bom exemplo aí para a gente pensar para a organização do futebol no Brasil, que a gente sempre percebe, ouve notícias que muitas vezes os jogadores saem dos clubes sem receber, tem que entrar na justiça para fazer valer os seus direitos e assim por diante? Na verdade, eu imagino o seguinte, nós temos sempre que nos espelhar nos melhores modelos. É natural que nós queremos um modelo como o europeu. Não é, invariavelmente, nós estamos assistindo um jogo de futebol ou ouvindo um comentarista desportivo e nós ouvimos o comparativo com o futebol espanhol com o futebol inglês. É necessário esse ponto, evidentemente, de comparação. Mas é preciso, inicialmente, levar em consideração a nossa realidade. Claro. Se você for hoje contabilizar os clubes brasileiros, numa série A, B e C, nós temos 60 clubes de futebol que ainda têm uma capacidade de exercer a atividade com torcedor, com transmissão pela televisão. Passando esses 60 clubes, os mais de milhares de clubes por todo o país não têm condições econômicas mínimas. Eles nascem de associações civis sem fins lucrativos. Aliás, são associações civis sem fins lucrativos. Então, eu diria que nós estamos passando uma transição. Podemos mirar talvez no modelo alemão, no modelo espanhol, mas primeiro precisaremos da profissionalização dos clubes de futebol. Para isso, existe uma legislação correlata à Lei Pelé, chamada Lei da Transparência no Futebol, que exige exatamente isso, publicação de balanços, que haja responsabilização solidária dos dirigentes para com as atividades praticadas e que também algumas dessas atividades sejam praticadas por pessoas jurídicas para que o governo federal e os seus órgãos de controle possam estar também fiscalizando a atividade clubística. Muito bem, presidente Turo, está na hora do nosso primeiro intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.